Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de poder conhecer mais um rebanho e também louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes que já estão em uma maratona de estudos, maratona de conhecimento, uma maratona de aprendizado e desenvolvimento. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente do ministério, também louvar a Deus pela vida do vice-presidente, de todos os pastores aqui presentes, e também do pastor que foi canal de bênçãos para que me escolhesse aqui entre os partícipes e que aqui eu tivesse, que é o pastor Abner. Deus abençoe, muito obrigado, que é um aluno nosso e estuda conosco o curso bacharel em teologia, e Deus é muito bom com a internet. Como a internet é boa, faz a gente conhecer tanta gente boa, viu, pastor Abel? E fez com que você estudasse comigo e, através disso, fosse um canal. E não só é você, não. São centenas e centenas e centenas de alunos que estudam comigo e depois nos convidam para participar de eventos específicos. Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e especial. Para quem não sabe, eu tenho uma escola chamada CETAT, online e presencial. Tenho aí uma média de 6.200 alunos que estudam comigo e um canal no YouTube que eu só trato de teologia com aproximadamente 163 mil inscritos. Para atingir 163 mil inscritos em pleno século XXI, falando de religião, não é de política, nem apologética, eu sou muito sério, gosto das coisas muito sérias. Sou uma pessoa muito compromissada com o reino. Então, 163 mil inscritos no meu canal de teologia, com uma teologia séria e responsável. Tá bom? Convido depois vocês para conhecer. Bom, eu acabei de ler um texto muito importante. Quando se fala em Salmo de Davi, existem aproximadamente canônicos 160 poemas, que são poemas em hebraico, e foram escritos em épocas diferentes, antes do exílio, pós-exílio, e com isso se formaram muito mais do que 150 poemas. E esses poemas são poemas que falam da lamentação do povo, a lamentação da nação, o sofrimento do povo, o que o povo lamentava pelaquilo que ele estava passando no momento. Então, eram as lamentações. E o que me chama a atenção é que o livro de Salmo, na realidade, ele não é um livro de louvor, mas é um livro de lamentações. Porque, na realidade, são apenas, por ele ser dividido em 5 livros, como primeiro livro, do 3 ao 41, segundo livro, do 42 ao 73, o livro 3, do 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 145. Os 2 primeiros livros são livros, os 2 primeiros capítulos são anônimos, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Salmos. E os 5 últimos livros, ou os 5 últimos versos dos Salmos, o capítulo, na realidade, o capítulo 46, 146, 147, 148 e 150, esses últimos 5, para entender melhor os Salmos,
ele fala de louvor. Do livro 4 ao livro 5, encontramos mais louvor e adoração, louvor e gratidão. Mas a divisão do livro 1º, 2º e 3º tem mais lamentações com menos louvores. Com o passar do tempo, esses livros de adoração, esses livros de oração foram incluídos no Torá para o louvor ao templo. E com isso, na Bíblia hebraica, quanto também na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, fazem parte dos 66 livros, 150 são livros, são salmos. Que tais livros, Davi escreveu 73, Asaf escreveu 12, os filhos de Coré escreveu 11, Eta escreveu 2, Salomão, Moisés 3, e aí tem uma média de uns 49 livros que são anônimos desses salmos. E o 1º e o 2º são uma introdução ao salmo. Bem-aventurado aqueles que meditam no Torá, na lei. Bem-aventurado aquele que medita na lei, no Torá. E a lei aqui, ela tem 2 significados. 5, que é o Pentateuco, que é a lei dada a Moisés, e também a questão dos 5 salmos, ou também da adoração, o significado do Deus eterno querendo falar com o seu povo novamente, dando um sentido de não que fosse a nova lei, mas tem um sentido de 5, dando a entender que estes próximos salmos, ou estes 150 salmos, divididos em 5 livros, é como se fosse a nova lei do povo judaico, que através destes salmos eles iriam valorizar o cântico, valorizar a vinda do Messias, valorizar a glória, valorizar o Torá, valorizar a vinda do Messias, e principalmente quando fala de vinda, tanto vinda terrena quanto vinda espiritual. A valorização. E aqui eu encontro, para que você entenda melhor, você vai já entender ele, que o 1º livro está inserido exatamente, meus irmãos e alunos que aqui se faz presente, o Salmo 19, que é esse poema, um poema valioso, um poema profundo, um poema filosófico, um poema importantíssimo, um poema que, para entender melhor, você precisa tirar um pouco da lente da espiritualidade, tirar um pouquinho da lente exegética, tirar um pouquinho da lente histórica e entender um pouco da poesia lírica e entender como é que Deus queria se revelar nesse 1º livro, aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 19. Meus irmãos e meus amigos, quando eu leio Davi dizendo, não adianta procurar data, porque essa data é em vão achar. Quando Davi diz assim, que os céus representam a glória de Deus, que os céus manifestam a glória de Deus, que os céus no plural, manifestam a glória de Deus, e depois ele fala que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu começo a entender que Davi, ele era um estudante da palavra e do Torá, porque nas horas vagas que ele tinha no seu pastoreio, ele fazia leitura, ele estudava a lei. Porque quando nós lemos a Bíblia no 1º livro, Gênesis, capítulo 1,
Vá nela, por favor. Quando lemos o primeiro texto traz o mesmo sentido da escrita. Ele diz assim: Moisés, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio aqui de criação, esse princípio aqui de obra, está na mesma ordem que Davi fala no Salmo 19. Porque aqui, os céus aqui foram criados. Céus, e quando está aqui a palavra céus, criou o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, que inclusive faz parte do nosso assunto. Primeiro, segundo, terceiro céu. E quando ele cria aqui, já em Gênesis, no primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu, quando ele cria aqui, ele cria os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Já na criação, no primeiro livro, no primeiro texto, no primeiro versículo, nós encontramos aqui no Bereshit, no princípio da criação de todas as coisas, no princípio da criação da obra, Deus criando os céus, o céu atmosférico, o céu estelar e o céu de Deus. Existem 3 céus. Céu eporâneos, este é chamado de primeiro céu, ou céu atmosférico. Segundo céu, mesorâneo, que chamamos de, conhecido como céu estrelar ou céu planetário, que a Bíblia o chama de alturas, e existe para nós cristãos o terceiro céu, que é o eporâneos, que é o céu aonde habita Deus, que chamamos de terceiro céu, ou céu dos céus. Algumas passagens na Bíblia você vai encontrar céu sem estar no plural. Vai estar referindo-se ao céu eporâneos. Algumas vezes você vai encontrar céu na Bíblia relacionado ao céu alturas, ao céu estelar. Mas quando você encontrar céus dos céus, aí você vai encontrar o céu de Deus, morada de Deus e morada dos filhos de Deus, que foi criado desde a fundação do século. Por isso que Paulo, escrevendo, ele relata muito bem que essa morada ela foi preparada desde a fundação do século para os que são escolhidos, céus. Então, aqui os céus representam ou demonstram, voltando aqui um pouco, voltando agora para o Salmo, por favor. Voltando, ele diz, os céus manifestam. Então, ele está dizendo que essa manifestação é uma fala. Ou seja, o céu atmosférico, o céu estelar, o céu de Deus, manifestam a glória esplendor, a glória poder, a glória divina. Então, ele está dizendo e olhando, imagina Davi escrevendo esse salmo, não existia internet, senhoras e senhores, não existia YouTube, nem formação acadêmica, nem instituto teológico, nem professores para falar sobre esse assunto, mas poeticamente ele olha e diz assim, ele olha para o céu, porque a gente, para olhar para o céu hoje, precisamos de tempo. Quando se namora, tem muito tempo, né? Porque tem muita gente que quando está namorando, aí diz assim, olha meu amor, como o céu está lindo. Olha bem como as estrelas estão saltando. Olha as Ave Maria, ou as Três Maria.
Olha o Triângulo das Bermudas. A gente começa a olhar para o céu e ter tempo para olhar para o céu. Hoje vivemos em uma geração que não conhece, que não consegue reconhecer Deus pela sua revelação natural. Deus precisa se manifestar através de profecia para acreditarmos no seu poder. Ou precisamos muitas vezes de uma caixinha de surpresa para dizer, fala comigo, Deus. Abrimos o texto e dizemos assim, fala comigo, Deus, porque eu preciso que o Senhor fala comigo. Aí abrimos na divisão do Novo e do Velho Testamento e lá não está escrito nada. Necessitamos, às vezes, que queremos que Deus fale conosco. E dentro de uma visão de Davi, tire agora de você e de mim tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos de tecnologia. Passa o antivírus aí no teu HD memória e volta um pouquinho no tempo pastoreando ovelhas à noite, durante o dia, e olhando para as estrelas, sem precisar de um culto para lhe motivar, sem precisar de um pastor para dizer assim, levanta a tua mão para orar, de uma pregação que te diga assim, levanta porque Deus é contigo. Deus está falando contigo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que estou falando contigo, sem precisar de absolutamente nada, nenhum mecanismo. Mas o próprio Deus, através da sua revelação natural dos céus, falando com ele sem palavras. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, alunos aqui presentes nessa noite, estamos vivendo uma época difícil que, se Deus não fala, nós recuamos. Se Deus não fala, nós desistimos. Se Deus não fala, Deus não é Deus. Se Deus não fala, não é Deus que prometeu. Se Deus não fala, não é Deus que prometeu. Se Deus não fala, eu não faço. Eu tenho aqui uma resposta, aqui dentro da perspectiva da nossa introdução, de dizer para você que Deus não está preocupado em falar com você. Sabe por quê? Porque na orientação do Salmo 19, eu encontro Davi dizendo que Deus fala conosco antes. Deus se revela antes. Deus salvou-nos antes. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele morreu primeiro, ele se revelou primeiro, ele se mostrou primeiro, ele falou primeiro ao seu coração. Então existem formas de Deus falar. E a nossa geração está tentando forçar e criando uma geração de profetas que estão falando o que Deus não fala. Porque existe Deus falando, existe o homem falando e existe o diabo falando, você que escolhe. E tudo em nome de Deus. Aí você olha para mim e diz, e agora, pastor? Eu vou no conselho de Davi. Deus se revelou a Davi, senhoras e senhores. Deus se revelou a Abraão, senhoras e senhores. Deus se revelou a Jacó. Precisamos voltar à origem bíblica. Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu a Jacó. Precisamos entender esse versículo aqui, vou voltar para ele. O versículo de número 3 e o versículo de número 4 faz parte do mesmo texto. Leia comigo. 3 diz assim, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz.
em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, Deus se manifesta, Deus fala através da natureza, Deus fala através das estrelas, Deus fala através dos detalhes da criação, da montanha, dos matos, dos lírios, dos animais. Deus fala através das estrelas e da transformação do universo. Deus fala através de tudo isso. Ele já está dizendo assim: o meu poder, a minha glória, a minha majestade, a minha magnitude, a minha grandeza, estou mostrando para vocês só quando vocês fazem isso, ó. Nós estamos parando de olhar para cima, estamos olhando só para baixo. Quando você olhar para cima, você vai ver a grandeza do que Deus fez, do controle da galáxia, do detalhe do universo, do detalhe dos planetas, do detalhe da célula, do detalhe da criação, do detalhe do oxigênio, do detalhe de tudo isso que foi criado no mínimo dos mínimos detalhes para que eu e você pudéssemos respirar e olhar para cima e dizer: a Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo louvor, a Deus toda exaltação, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E através da fala dele, eu já entendo que existe um Criador por detrás de tudo isso. E nós cristãos estamos gerando uma geração de cristão ateu. Prova para mim. Prova para mim. Está escrito? Não está escrito. Prova para mim. Prova para mim. Por quê? Eu escutei o teólogo do YouTube. Eu sou importante, eu não sou ruim, não. Estou mais ou menos, mas estou dentro lá. Escutou o teólogo do calvinista tal, o calvinista B, o calvinista C. Escutou a visão do apóstolo tal, do tal. Eu estou confuso, eu não sei mais o que eu faço. Então para, respira, olha para o céu, reconhece que Deus está falando contigo a partir de lá, porque Deus fala conosco sem falar. E nós estamos procurando formas de Deus falar. Senhoras e senhores, quando eu vejo e abro a Bíblia em Gênesis capítulo 12, está escrito assim, dá para colocar aí? Tem alguém que está mexendo aí, que é gente boa, aí eu não preciso... Olha aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. O que é que Deus está fazendo aí? Deus está se revelando. Para mim, Deus está se revelando e ainda Deus... Olha, eu, baseado em Gênesis 12, 1, eu tenho uma das maiores, para mim, uma das melhores, para mim, talvez não seja para você, definição de Deus. Porque hoje está cheio de deusezinhos, nós estamos criando uma geração de... Calma. Quando Deus se revela, Ele está mostrando que Ele tem poder. Quando Ele se revela, Ele está dizendo assim: eu gosto de estar no meio do povo que eu criei. Quando Ele se revela, Ele está dizendo para a criatura: eu já tenho os céus e eu tenho a terra, para que vocês digam: existe um Criador. Mas se mesmo assim, falando agora para os ateus cristãos, não me bate, não brinca comigo, não. Se mesmo assim você não acredita, eu me revelo a você. Eu apareço a você. Aí Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus já está prometendo. Ele se revela e promete. É muito diferente dos homens de hoje que estão prometendo muita coisa.
pior problema para o falso profeta é o tempo, porque ele profetiza e não acontece. Por isso que eu fico com as Escrituras. Se eu pudesse, eu andava com ela assim, ó. É louco, não tem problema não. É maluco, tem problema não. Mas Deus se revelou a mim. Aleluia, glórias a Deus. Ele chama Abraão em revelação e diz: Abraão, eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Abraão, eu sou o Deus que fiz o firmamento. Abraão, eu sou o Deus verdadeiro, único. Abraão, eu sou o Deus que criou todos os firmamentos, Abraão. E eu quero que você saia da tua terra e você vai para um lugar, Abraão, agora vem a promessa. E eu vou ainda te mostrar. Gente, como é que Deus chama Abraão e não fica todo dia com ele? Meu filho, vai pela esquerda, vai pela direita, vai pela esquerda, vai pela direita, vai pela esquerda. Não. Deus parou de falar com Abraão. Ele só se revelou e prometeu. Estamos vivendo o evangelho hoje, hein? Que evangelho nós estamos vivendo hoje? O evangelho que a gente quer que Deus... Hoje, o evangelho do Pix da profecia. O evangelho eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus massageie o meu ego, eu quero que Deus fale. Fala comigo aí vem a pessoa e fala assim: você que está com problema aqui, melhora teu marido é um filho do diabo, melhora, você vai melhorar de vida. E diz o Senhor, fulano de tal, fala o nome, é de tal. A live lotada, as aulas lotadas, aí aquela oração, aí aquele culto da escola dominical, aí aquele culto de oração, aí aquele culto da vigília vazio. Esses dias perguntaram para mim em uma aula: como é que a pessoa está mais próxima de Deus? Quando ela ora. Quando ela está mais distante? Quando ela para de orar. Pode ser filho de quem for. E pode ser quem você seja. Quanto mais perto de Deus você está, mais você está orando. Quanto mais distante de Deus você está, é porque você parou de orar. E o avivamento começa na oração. É a oração que é a revelação. Por isso que tem um hino muito bonito na Assembleia de Deus, que diz assim: guarda o contato com teu sal e do mal cobre pela tu. Guarda indo. Como é que é o restante da letra? Muitos há cujos bordam de pesar, de amor sem par. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás. O que nós precisamos entender é que Deus já se revelou a nós. Agora, quando falta contato, nós começamos a procurar meios de contato para nos conectar.
E esses meios de contatos modernos é que podem nos envenenar. Um bom crente se tornar um péssimo crente. Um bom pastor se tornar um péssimo pastor. Um bom teólogo se tornar um péssimo teólogo. Um bom jovem se tornar um péssimo jovem. Um bom professor se tornar um péssimo professor. Um bom irmão se tornar um péssimo irmão, porque está envenenado. Deus fala sem linguagens. Como é que isso funciona, meu irmão? Hoje eu não consigo pregar esse evangelho, não. Dizer para vocês que Deus calado está falando. É o que ele quer dizer. Deus calado fala. Davi está querendo dizer, senhoras e senhores, fique tranquilo. As estrelas já estão falando, mas não é para você adorá-las. A terra já está falando pelo seu poder, mas não é para você adorar a terra nem do que vem da terra. Adore o Criador dos céus e adore o Criador da terra. A Ele toda glória, poder, honra, majestade, louvor, adoração, de geração em geração, a sua santidade santíssima. Quando eu olho para Abraão, eu vejo Deus se revelando e dizendo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão de manhã, indo, sem questionar. À noite, sem questionar. Dia, manhã, tarde e noite. Ou vocês acham que Deus fala com Abraão aqui e fica todo dia falando com ele? Não. Meses, ano, Abraão. Hein, irmãos? E hoje nós que somos crentes, tem gente aqui que Deus nunca falou e nunca vai falar. Porque Ele já falou, já se revelou. Tu quer mais ainda? Te salvou, escreveu o teu nome no livro da vida, se manifestou para você, você reconhece como meu Salvador, e ainda você quer que Deus apareça um anjo aqui. Ele não vai aparecer, Ele já fez o melhor, entenda, compreenda. Deus, se o Senhor não fizer, eu vou, não vai fazer mesmo. Nós estamos muito errados com o conceito de manifestação. Nós não podemos colocar em Deus de uma caixinha e dizer assim, aparece para mim, se manifesta para mim. Não. A maior revelação é a sua salvação. O maior milagre é a sua salvação. O restante é consequência da graça. Você foi curada? Consequência da graça. Você recebeu o batismo? Consequência da graça. Você recebeu um avivamento? É consequência da graça. Você foi curado de uma enfermidade? Consequência da graça. Mas o maior milagre foi a revelação acontecer a você e você, através dela, receber Jesus como seu Salvador. E o teu nome, vou repetir, e o teu nome está escrito no livro da vida que está no céu. E o que é mais interessante é que quando você aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou aqui falar em uma linguagem. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, quando você nasce, o que é que acontece? Não tem o nosso registro aqui? Tem o registro, quando morre, também o registro de falecimento. Quando você nasce como novo crente, irmão, desculpe, nasceu o seu RG no céu. Você recebe um nome, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, livro do Apocalipse. Por isso que quando a Bíblia diz, no dia do julgamento final, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então isso é sério. Existe nada mais importante do que a revelação de Deus através da salvação? Então, tudo que vier aqui na terra, depois da tua salvação, é uma consequência da graça de Deus. É o que aconteceu com Abraão. Deus não falava com Abraão, mas Deus continuava falando com Abraão. Quando Deus se revela para você, meu irmão e meu amigo, esse poema, ele é lindo. Ele diz que
pessoas que você não era ninguém. Você jamais sozinho conseguiria entender Deus. Mas quando você recebeu a revelação, tudo ficou mais fácil. Porque ele se declarou a você, ele se manifestou a você, e através da sua manifestação, hoje eu e você temos acesso a essa graça e entender a manifestação de Deus. Hoje eu entendo que se Deus não falar comigo através de um profeta, eu durmo em paz. Se Deus não falar comigo através da palavra, eu durmo em paz. Se Deus não falar comigo de nenhuma forma e ficar calado sem falar nenhuma expressão em português, eu tenho que entender que Deus calado está falando comigo. Porque Deus falou com Abraão, se revelou para ele e ele ficou calado sem falar. Foi falar depois. O que é que eu entendo? Que Deus fala conosco sem estar falando. Então Deus está falando com você, ou até você chegar aqui, Deus falou com você de várias formas. Ou você acha que eu estou aqui transmitindo a palavra achando que Deus não falou contigo. Deus já falou contigo o dia inteiro. O que Davi expressa é que às vezes nós não nos despertamos ao entendimento da sabedoria divina. Não queremos ouvir, ver, entender. Meus irmãos, isso é um mistério tão grande, porque em meio a uma prova, em meio a um problema, em meio a uma dificuldade, você chegar e dizer assim, pastor, Deus não falou comigo em nenhum momento. E dizer assim, pede para Deus falar comigo, tira uma palavra. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, Deus está falando comigo isso. Eu vou dizer para você, se Deus te trouxe até aqui, vou repetir, e você está respirando esse fôlego de vida, olhe para o céu a partir de amanhã, ou quando você sair daqui, olhe para a noite e veja a grandeza da declaração da noite para o dia que vai vir. Deus é eterno na sua majestade. Ele fala calado. Quando Deus cala, Ele continua falando com a sua natureza, com as pessoas, com os animais, com os céus e com as estrelas. Quer ouvir Deus falar? Eu não estou falando de panteísmo não, tá? Eu não estou falando de adoração às estrelas não, tá? Eu não estou falando de astrologia não, tá? Eu não estou falando de adoração a monumentos não, tá? Eu não estou falando de adoração ao físico. Eu estou falando em você olhar para o mar, olhar para as estrelas, olhar para o que foi criado e dizer como o salmista disse, tudo isso os céus revelam a sua glória. Os céus revelam o seu poder, a sua magnitude. E Davi não tinha o conhecimento que nós temos hoje, porque hoje eu posso complementar um pouco o Salmo. Davi enxergava até aqui, e eu posso dizer assim, os céus revelam o mundo que eu irei morar. Os céus revelam a minha cidade. Eu agora posso aumentar, porque ele vivia em outra época. Agora eu posso dizer assim, os céus é o lindo lugar. O céu é o lugar que eu quero ir. E quando a trombeta tocar, num arrebatamento, tu sabe para onde é que nós vamos? 7 milésimos do segundo. Um abrir e piscar de olhos. Pá. Pisca os olhos aí, por favor. Piscou? O corpo se transforma, o corruptível se torna em incorruptível e subimos em glória para o arrebatamento. E sabe para onde é que nós vamos? Céus. Quem falou céus? Que bonito, parabéns. Olha a salva de palmas para o irmão. Céus. Não para o céu, porque tem muito céu da boca da onça também.
Agora, senhoras e senhores, aqui presentes, jovens, moças, rapazes, irmãos, obreiros, que aqui se fazem presente nessa noite, nessa festa, participando dessa aula. Participando de uma escola que está se preocupando com a glória de Deus, que é os céus, com o poder de Deus que refletem a sua glória. Eu posso ampliar hoje o Salmo de Davídico. Eu posso ampliá-lo e dizer uma coisa para vocês. A igreja vai ser arrebatada. E quando ela for arrebatada, nós não iremos... Olha, tem uma coisa... No Antigo Testamento, olha o que eu vou falar aqui, tá? No Antigo Testamento, todos que morriam iam para o seio de Abraão. Todos que morriam, posição geográfica dos mortos no Antigo Testamento. A salvação, não, a palavra era justo. O justo oferecia sacrifício, Deus encobria os seus pecados. No Antigo Testamento, todos ofereciam sacrifício e pelos seus pecados. E o pecado não era perdoado, o pecado era encoberto. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus é o único que pode tirar pecado, perdoar pecado e levar o homem para o céu. Então, meus irmãos, o céu para nós é muito mais hoje, muito mais importante do que naquela época. Sabe por quê? Porque quando se morria naquela época, todo mundo ia para o inferno. Para o inferno. Antigo Testamento, todo mundo que morria ia para o inferno. E lá dentro do inferno, o que separava era o paraíso do inferno, era um abismo. Todos que morriam iam para o inferno, e dentro do inferno tinha um abismo que separava o seio de Abraão e o inferno. Quando Jesus ressuscita, ele leva cativo o cativeiro. No Antigo Testamento, ele transfere o paraíso no Antigo Testamento para o terceiro céu, embaixo do altar de Cristo no céu. Hoje, todos que morrem vão para o céu. Mas os que morrem, salvos por Jesus, justificados por Jesus, regenerados por Jesus, não aquelas pessoas boazinhas que fazem boas obras. É meu amigo. Não. Temos que entender uma coisa. Céu é justificação de sangue. Céu é aceitação. Céu é quem recebe Jesus. A glória do céu é para quem aceita. No Calvário tinha dois. Um olhou e disse: lembra de mim quando tu entrares no paraíso. O outro diz assim: isso é uma conversa, rapaz, não vai mais. Jesus olha para ele e falou assim: esse está dizendo, esse acredita. Então, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Mas não é nesse paraíso, não. É já no paraíso que eu estou inaugurando no céu. Então, eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que se a trombeta tocar agora, pode ficar tranquilo, você vai para o céu. E não tem esses negócios de arrumadinho, como a gente vê nos filmes, não vou falar, arrumadinho, gravata arrumada, tudo. Não, da forma que tiver. Mas antes de nós irmos para o céu, nós vamos para o tribunal. Não o tribunal de julgamento. Vamos receber nossos galardões. Galardões fala de três coisas: justiça de Deus, bondade de Deus e soberania de Deus, pelaquilo que nós fizemos aqui na terra. A primeira coroa da alegria, é para quem?
para aqueles que tiveram muita tristeza e sofrimento na vida. Segunda coroa, coroa da vida, será para aqueles que amaram a vinda de Jesus, sem nunca ter, visto Jesus. Será que nós somos bem-aventurados? Eu nunca vi Jesus, mas eu amo. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Eu não sei ler, mas Maranata, ora vem. Não sei escrever, Maranata, ora vem. Não sei entender, Maranata, ora vem. Tem cristãos, irmãos, que só aguardam a vinda de Jesus. Tem coroa para eles. Coroa da justiça. A terceira coroa, coroa incorruptível, será para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, olha que tremendo. Para quem anda aqui na terra, lá no céu, a Bíblia nos dá coroa. Essa coroa está relacionada a uma linguagem de corpos. Ou seja, é como se os corpos brilhassem de formas diferentes. Estou sendo claro? Porque todo mundo será igual a ele, mas os corpos vão brilhar diferentemente. A Bíblia diz, um é a glória do sol, outro é a glória da lua e outro é a glória das estrelas. Outro está pensando, você que não faz nada aqui na terra, tu vai entrar e vai querer banca com uma pessoa que sofreu a vida inteira aqui, ganhando alma, construindo, não fazendo nada, nem dízimo, nem oferta tu dá, tu ainda faz figuinha para as coisas não dar certo, mas conseguiu entrar. Errou a vida inteira, matou a vida inteira, prostituiu a vida inteira, roubou a vida inteira e entrou. Quem sou eu para julgar? O ladrão da cruz, irmãos, errou a vida inteira. E foi o primeiro, o mais privilegiado da história da graça. Porque no Novo Testamento ele entrou no céu primeiro do que eu e você. Ele entrou primeiro do que Abraão, Isaac, Jacó, do que os profetas, do que Jeremias, do que Ezequiel, do que Daniel, do que Amós, do que Obadia, do que João, do que Miquel, do que Naum, do que Abacuque, do que Sofonias. Tu quer discutir graça com Jesus, que é o dono da graça? Entra quem ele quer, do jeito que ele quer, ele salva. Agora o grande problema é o seguinte, senhoras e senhores. Já eu paro. Enquanto estiver aqui na terra, tem que ter mudança. Depois que morre, ele salva, acabou. Mas enquanto está aqui, tem que ter mudança. A mudança está no comportamento, está na atitude. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Cristo Salvador, que salva. O propósito da revelação de Jesus é salvar. É manifestar o céu na terra. É manifestar o céu na terra com o quê? Com a espiritualidade. Se a gente não vê Deus em outras coisas, eu preciso que alguém veja Deus em mim. Se você não vê Deus no vizinho, mas o vizinho, alguém precisa ver Deus em você. Os homens de Deus passavam e eles falavam sem falar. Davam sermões sem dar sermões. Explicavam sem explicar. Filosofavam sem filosofar, interpretavam sem interpretar. Com comportamento, com atitude, eram os maiores sermões, é o seu comportamento. Na empresa, no trabalho, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma moça de Deus, ali vai um rapaz de Deus, é você. O céu está ali, o céu está ali, o céu está em você, o céu está em mim, o céu está em nós. E quando eu olho para esse texto, ele salva. Ele entra no céu e pronto. Falou, a partir de hoje, as portas do inferno entra quem eu quero, ou seja, o livre-arbítrio, nós acreditamos, e a porta do céu também está aberta. É como se eu tivesse a chave e o poder para entrar no céu, precisa passar pelo sangue. O sangue da revelação, o sangue do entendimento, o sangue da justificação, o sangue do redimento, da justificação dos meus pecados. Pronto, você não precisa mais de nada. Aí o céu, para mim e para você, está garantido, mas só que você tem que praticar
as boas obras enquanto você estiver aqui na terra. Esperar. Porque quando nós formos arrebatados, coroa incorruptível. A quarta, a coroa da justiça, é para aqueles que amam a vinda de Jesus, já falei. E a quinta coroa é a coroa de glória, para aqueles que, os pioneiros, aqueles que começaram a obra de Deus. Coroa de glória para aqueles que começaram e sofreram. Nós somos a geração da nata. Sabe o que é que nós sofremos? Nada. Nós nem lemos a Bíblia e mal oramos. Somos uma geração ingrata com os antigos, os pioneiros, que sofreram, que passavam 3, 4 horas orando, e se a gente atrasar o culto ou orar 1 horinha, já dizemos assim, que é isso? Vamos sair, o negócio aqui está rígido. Vivemos uma geração muito cristal, uma geração que não, às vezes, reconhece os pioneiros, e para esses tais tem coroa. Coroa de glória, para quem começou, para quem sofreu. Então, o meu conselho para você, aluno, para você, irmão, para você, jovem, respeite o pioneiro, respeite os de cabelo branco, respeite o seu pastor, por mais que ele não fez inglês, respeite o seu pastor, por mais que ele não estudou teologia, respeite o seu pastor, por mais que ele fale modo de quê, puiquê, tire vírgula, tire acento, mas o que importa é que ele está cheio do céu dentro dele. O céu é mais importante que a graça revelada no mundo aqui na terra. Era mão e terra, cara, então, quando nós recebermos estas coroas, vamos para as boldas do Cordeiro. E no céu, nas boldas do Cordeiro, o que mais me chama a atenção, irmão, que Deus é tão bom, tão lindo, tão maravilhoso, tão lindo, tão gostoso, tão maravilhoso, e tão revelador, que enquanto nós estamos recebendo coroa, sendo galardoados, só que no céu vai entrar, antes de terminar, aquele irmão que eu estava comentando e acabei não falando, aquele, sabe, salvo pelo gongo, pum, está lá perdendo o jogo, pum, aí o gongo tocou. Vai ter uns irmãos assim. Sabe aqueles cristãos, você não dá nada por ele, acaba erra a vida inteira, aí isso aqui é impossível ser crente. Rapaz, deixa eu falar para vocês, o céu vai revelar muitas coisas. Tem muita gente que vai ficar decepcionado. Se eu estou aqui apenas fazendo uma observação humana, tá? Isso não é doutrina. A gente chegando no céu. Porque é verdade, porque isso é tão sério, esse negócio de céu, de glória, de manifestação. O que nós passamos aqui é para se acostumar com a temperatura de lá. Por isso, quanto mais perto do céu de Deus você estiver aqui na terra, mais querendo a vinda de Jesus, o arrebatamento, você vai querer. Porque quando você morrer, você vai pronto para o céu. E o céu é o lugar de quê? Tu sabe o que é o lugar de quê do céu? Nesse exato momento, sabe o que está acontecendo no céu? Os 24 anciões dizendo glória a Deus, aleluia, tirando a cordeiro, glória a Deus, aleluia, santo, santo, glória a Deus, aleluia, glorificado, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória, digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre, aleluia, 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 digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre, aleluia, aleluia, digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre, aleluia, aleluia. É lugar de glória. E quem vai lá para lá não adianta. Na entrada no céu triunfante, antes aqui de receber, na hora que entrarmos, nós vamos entrar nas portas celestiais. E outro dia a gente fala sobre esse assunto. Mas na hora que nós entrarmos lá, a igreja em corpo glorificado, aqui nós em corpo glorificado, e aquele irmãozinho que foi salvo pelo gongo, a gente fala que ele foi tostado pelo fogo, puf, entrou. E você olha ali, mas meu Deus, aquele irmão tal foi, ele foi. Ela foi, pois ele foi. Ninguém dava nada por ele, porque não foi. Olha, senhoras e senhores, não sou eu que salvo, não sou eu que curo, não sou eu que batizo, não sou eu que revelo. É Ele, tem que vir do céu, é Jesus que salva, é a cruz.
Eu não posso julgar ninguém que não tem um poder para tal. Nós não temos poder para tal. O céu vai revelar muita coisa. Aí aquele que foi tostado lá, aquele que foi salvo pelo gongo, que a gente imagina quando a gente era, mas você, irmãozinho, mas rapaz, tu não dizimava, não ofertava, tu era ruim de ser crente, brigava com os irmãos, reclamava pro horário do culto, não ia para a escola dominical. Ô, caba ruim que tu era. E conseguiu, eu falei, nem eu sei. Só que aí, meu irmão, só para fazer aqui uma comparação, tá? Eu estou tentando comparar para ilustrar, mas a coroa dele não vai ter brilho. É mais ou menos assim, sabe? Não fez nada, foi salvo pelo gongo. Tem a categoria. Eu estava pregando um dia, chegou a irmã e falou assim, pastor, eu sofro tanto aqui na terra, a gente vai sentir dor lá? Eu tenho um problema de reumatismo, dor na coluna, tenho um bucite e tal, e é tanta dor, é tanto dor, é tanto sofrimento. Eu falei, fique tranquilo. Lá é mais ou menos assim, olha, isso aqui é uma geral, tá, gente? Fique tranquilo, irmã. Lá é como se a gente fosse desviar, sabe? É deslizar. No céu nós seremos semelhante a ele, semelhante aos anjos. O gordo fica magro, o magro fica gordo, o grande fica baixo, o baixo fica grande. Todo mundo é igual, mas os corpos diferem-se em glória. Deus também não é bobo não, viu, meu irmão? Na eternidade também não é bobo não. Ou vocês acham porque tem anjos em hierarquias diferentes? Arcanjos, querubins, serafins, anjos normais. Cada um tem suas missões. Deus é tremendo. Tá? Então, continue ganhando almas, que o céu é seu. Continue evangelizando, que o céu é seu. Continue pregando, que o céu é seu. Continue evangelizando, ganhando almas para Jesus, que o céu é seu. Continue amando a vinda de Jesus, que o céu é seu. Continue fazendo a obra do Senhor, construindo igrejas, que o céu é seu. Continue no foco em Jesus, que o céu é seu. E ele já se revelou para isso. Só que enquanto nós estivermos no céu, irmãos, aqui na terra vai estar acontecendo os horrores da grande tribulação. Deus se revela? Por isso que eu sou hoje um apaixonado pelas Escrituras. Um dia falaram para mim assim, vamos para o culto porque eu quero que Deus fale comigo. Temos que parar às vezes com essas coisas, irmãos. Os nossos hinos... Tá, os nossos hinos, eu falo porque eu sou assembleano de raiz. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, como assim? Como assim? E a gente canta, verbaliza uma inverdade. Deus está em todos os lugares. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Jacó e se revelou em sonhos. E disse, Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Só que eu ainda não sou teu Deus. Por que não usou o nome dele? Porque eu ainda serei. Levou mais de 20 anos para ele ser Deus de Jacó. Porque, meus irmãos, a vida nossa aqui na terra precisa de experiências com Deus. Enquanto você não tiver experiências com Deus, não adianta. O sofrimento, os problemas da vida vêm para te amadurecer. Passa um, vem outro. Mas não acredite nas minhas profecias. Acredite na profecia bíblica. Acredite no que Deus fala. Acredite no que Deus revela. Acredite no que a palavra revela. Deus se revela para Jacó e diz, eu sou teu Deus. Só que eu te darei bênção, eu te multiplicarei, eu te darei alimento, eu te darei essa terra para os teus filhos, eu serei o teu Deus no futuro, tá bom, meu filho? E ele tendo uma visão em sonho.
Irmãos, para encerrar, Jacó agora acorda do sonho e diz: meu Deus do céu, Deus estava aqui, eu não sabia. Vou repetir, tá? Como é que nós somos hoje? Deus estava aqui, eu não sabia. A gente está procurando tanta coisa, revelação, estamos procurando tanta coisa e Deus está aqui. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava como? Já estava quando você... Olha, a presença dele. Deus falou para Jacó: eu serei contigo. Isso aí, o que é isso? Presença. A minha presença estará contigo. A minha glória, a minha majestade. Pode colocar, onde você colocar a mão, Moisés, onde Moisés colocava a mão, Deus abriu o mar. É assim o que Deus fala, ele se revela para você e a presença dele vai contigo, vai fazendo, vai pregando, vai anunciando, vai colocando a mão e a presença de Deus vai fluindo. Falou: a minha presença será contigo. E ele acorda, vocês sabem da história, quando ele acorda, a gente, irmãos, deixa eu guardar aqui, a gente tem que começar a acordar. Acorda tu que dorme. Levanta e resplandece. Porque o evangelho é luz. O salmista falou: o evangelho é luz para nos esclarecer. Não adianta você ficar 30, 40 anos sendo o mesmo crente. Você precisa evoluir. Você precisa crescer. Essa escola é para o crescimento espiritual, intelectual, acadêmico, cristão. É para crescermos. A presença de Deus nos fortalece para tal. E quando eu olho Jacó, ele se levanta e diz: Deus estava aqui, eu não sabia. Claro, não tinha experiência. Quando a gente não tem experiência, julgamos sem ter experiência. Por isso, cadê os jovens que estão aqui? Os mais jovens. Não julga os velhos não, viu? Por que os jovens, os mais velhos, assim, a gente está com 50, estou chegando aos 50. Não estou tão titio não, mas estou chegando aos 50 aí. Quando a gente fala assim: vai por esse caminho não, cuidado, porque eu já passei por isso. Vai devagar. Não é porque eu não quero o teu bem. Não é que eu quero o teu... Não é que eu estou com inveja de você. É porque eu já passei o seu caminho. Então, com o mais maduro, está o conselho, está a experiência, está o know-how para orientar o caminho certo. Então, quando ele foge, irmão querendo matar, a mãe não preparou a comida dele, ele pega uma pedra, coloca para dormir, para se proteger, no meio das outras pedras, e depois Deus promete para ele tudo. Proteger, suprir e trazer ele em paz para a terra dele. E depois que Deus faz tudo isso, ele acorda e diz: Deus, vamos fazer assim? Se o Senhor me proteger, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der... Lê lá depois. Deus tinha... Não foi eu que falei não, tá, irmão? Foi Deus mesmo. Ele repete tudo. Viu, meu irmão? Ele repete tudo de novo. Se o Senhor me proteger, se o Senhor suprir, se o Senhor me der de comida, né? Me der sandália e eu voltar em paz, o Senhor será meu Deus. E de tudo, e eu ungirei essa casa, Betel, e de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Eita, dízimo? Eu falei dízimo? Eu falei dízimo? Falei. Pode falar? Pode, né? Sabe por quê? Ele está dizendo assim: meu pai, meu avô, deu dízimo a Melquisedeque antes da lei. Para o dízimo era hábito e costume para a nação judaica. Não se fala em algo que é de Deus. E nós cristãos, se fala em dízimo, meu Deus, pode não, a gente fica todo ouriço, quer brigar, quer matar o pastor. Não, quer ir. Os cristãos é uma briga para esse negócio. Não, vocês não, que vocês são santos. É uma briga, se falar em dízimo e oferta alçada, 10%, é uma guerra. A gente falta fé para a gente.
Está faltando fé. Está faltando céu na terra. Está faltando céu na sua vida. Jacó encerra as palavras dele. E Deus abençoa Jacó. E eu acho lindo porque o livro de Gênesis tem 50 versículos, capítulos. Uns 25 a 30 narram a história de Jacó. Jacó luta com o anjo. O anjo muda o nome de Jacó. Põe Israel. 1948, Israel é decretado nação. Agora está comemorando, acho que 76 anos de nação, uma nação que Deus levantou. Então, o nome que Deus prometeu era muito mais. Deus se revela para Jacó, enquanto Jacó está preocupado com a barriga dele, Deus está dizendo assim, eu vou te fazer próspero, eu vou te dar comida para a tua geração inteira. Enquanto Jacó está preocupado com a sandália dele, ele falou assim, eu vou te fazer próspero em tudo. Enquanto ele está preocupado na proteção, se o Senhor me proteger, ele fala assim, eu vou te proteger de quem você vê e de quem você não vê. Fique tranquilo, durma em paz, ande em paz, me siga o caminho, fique tranquilo, o céu é logo ali.